Bora lá, galerinha, é o caso mais assustador envolvendo o chat GPT do canal do LipFont, gente. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. Vídeo bastante interessante, como eu falei, mais um nessa pegada de vídeos curtos que eu tô trazendo aqui na época do Natal. Espero que vocês gostem aí, gente, seja interessante e divertido, não sei se vai ser, né, porque vai ser bem bizarro, né, mas espero que pelo menos minha reação seja divertida pra vocês, tá bom? Enfim, gente, se puderem, vão deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Link do vídeo original tem na descrição, passem nada, deixem like, se inscrevam, se possível, considere-se um membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, link no nosso Discord e do meu canal 2 estão aí na descrição também, entre lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir. E sem mais delongas, bora pra esse vídeo aí, gente. Bora! Olha aí. Tranquilamente, sem exagero nenhum, uma das histórias mais Envolvendo o bizarras que eu chat já vi GPT, ligadas à cara. inteligência artificial. Eu já Estranho vi isso. muito caso estranho de pessoa que se apaixonou por um chat GPT ou por algum chatbot aleatório, que se isolou completamente. E eu acho que é até normal isso. Pra uma pessoa que não tem tanto amigo assim, que não sai tanto. Eu converso bastante com o chat GPT às vezes, modéstia à parte, sabia? Às vezes sei lá, às vezes tem uns assuntos que você quer conversar, mas você não tem ninguém pra falar, tipo assim, sei lá, não sei, tipo, alguma coisa muito específica, sabe? Que não Tipo, tem tanto convívio com outras pessoas, eu acho que é normal a pessoa se acabar se isso, às vezes você tem, mas às vezes você, sei lá, mano, você não vai chegar uma pessoa simplesmente e falar assim, sei lá, você acha que quem estava certo na Guerra dos 100 Anos, os franceses ou os ingleses, sabe? pegando por alguma inteligência artificial. Só que aqui é um caso completamente Tá. diferente, porque aqui é um caso de um cara que ele se churrasca, só que antes Uou! disso ele dá um fim na própria mãe. E Uou! acreditem se quiser, Caramba! essa parte não é nem a parte mais estranha dessa história Eita! toda, acho que a parte mais bizarra é todo o caminho antes disso acontecer. Isso aqui é um caso de uma pessoa que, aos poucos, ela vai construindo ali uma realidade completamente falsa, que não Hum. existe, e com a ajuda constante do chatbot que nunca confronta ele, nunca freia, nunca fala assim, cara, para, tu tá ficando maluco, isso aí não existe. Pois é, o nome do cara era Sten Erik Um Solberg, cara velho, né, cara? e Que ele parada, costumava um se cara apresentar só desse. como Eric. E ele era um cara que tinha 56 anos, só que ele não era um cara completamente fora da realidade. Ele já tinha Ok. trabalhado com tecnologia, ele já tinha passado por um monte de empresa grande, tipo a Yahoo. Ou seja, o cara, ele entendia de computador, ele entendia de software, ele Ele vai se entendia apaixonar pela IA igual naquele filme Her? pelo menos o básico de como que essas ferramentas funcionam. E eu acho que é por isso que eu acho essa história tão estranha, porque não era um cara que era um velho à toa ali que nunca tinha mexido com internet e do nada ele se viu ali virando amigo do chat GPT e ele começou a se tornar influenciável por ele. Não, era um cara que ele já tinha uma certa bagagem antes. Só que a vida pessoal do cara tava desmoronando. Tipo, depois de um divórcio que ele teve e vários outros problemas que vieram depois, ele acabou voltando a morar com a mãe dele, a Suzanne. Nossa, mas por que a única pessoa que vai estar junto dele nesse momento vai ser a mãe dele? Ele vai tirar a vida dela, Suzanne cara? Caramba, né? Adams, Porque o que eu tô imaginando é que ele, num momento de pura tristeza e melancolia, o cara vai ter como único amigo o chat que era GPT, uma né? senhora de 83 anos que morava em Greenwich, lá nos Estados Unidos. E eu acho que aqui a gente pode concordar que isso aqui é uma merda, né? Tipo, tu voltar a morar com os teus pais depois de uma fase difícil. Cara, isso aqui mexe com qualquer Não, pessoa. Isso claro, aqui é mexe com terrível, né? orgulho, mexe com a autoestima do cara, mexe com a cabeça. Só que na internet, nas redes sociais, cara, nada parecia fora do normal. Tipo, o Instagram dele, se Caramba, e o cara era fortão, né? Que isso, tu cara? olhasse ali, mostrava um monte de foto dele na academia, de transformação física, de foco, Caramba! de disciplina. Pô, aquele tipo Mas a mente do cara tava fraca, né? de conteúdo ali que muita gente posta quando tenta recuperar o controle da própria vida. Isso me fez lembrar Por isso que a gente nunca deve levar em consideração as coisas que as pessoas postam nas redes sociais, gente. Porque, tipo assim, é só uma fachada, né? até o caso do Chester Bennington ali, o ex-vocalista do Linkin Park, que poucos dias antes de acontecer o que aconteceu com ele, que eu acho que todo mundo já sabe o que foi, o cara sempre aparecia em público ali muito feliz, pelo menos aparentemente. O cara sempre aparecia com a família dele sorridente e tal, aí do nada surge aquela notícia Mas ele te fez contra ele mesmo, porque ou foi acidental a parada? Acho que não, né? foda. Foi contra ele Cara, mesmo. é meio estranho, né? A gente pensar que sempre as pessoas que estão visivelmente bem, muitas das vezes são as pessoas que estão mais quebradas. Ou ele foi, porque eu tô achando que foi uma overdose, mas tô achando que não, né, cara? Então, Acho que foi outra assim,
nada esquece. ali indicava Pode ter sido acidental, que né? tinha alguma coisa tão extrema acontecendo na vida desse cara. Só que chegou um momento que a relação dele com essa inteligência artificial começou a mudar. Porque o ChatGPT deixou de ser uma ferramenta, né? Ele deixou de ser uma coisa que era usada só pra tirar dúvida ou pra testar alguma ideia. Ele virou uma companhia pro Eric. Ele começou a conversar com o ChatGPT ali por horas seguida. E ele conversava sobre tudo. Sobre a vida, sobre sentimentos, sobre medos. O que é meio esquisito, né? Imagina tu conversar sobre sentimento humano com uma coisa que não é humana. Quais são as chances disso dar errado? E pra tu ter noção como que ele tava humanizando tanto o ChatGPT que ele deu um nome pra ele. Ele começou a chamar ele de Bob. Que isso é um detalhe importante, né? Porque Vixe. quando tu dá um nome pra Você se torna mais uma coisa, cara, tu não tá mais Você personifica aquilo lá, né, cara? falando É muito bizarro, porque o ChatGPT, cara, por mais que ele escute o que você fala e tudo mais, né, e ele, entre aspas, dê opiniões, né, cara, é exatamente entre aspas, né, porque ele basicamente só tá pegando coisas que tem na internet e sei lá, né, cara, e jogando um filtro ali, né, cara, de bom senso e é isso. só de um sistema, tá ligado? Tu tá tratando ela como se Tanto que você nunca vai ver o ChatGPT dar uma opinião forte sobre nada, né, cara? fosse um ser vivo, como se fosse alguém. E o mais bizarro disso tudo é que ele não fazia nem questão de esconder isso. Ele literalmente gravava a tela dessas conversas e ele postava um monte de vídeo lá no canal dele no YouTube. O que, cara, é muito estranho. Se a gente for dar uma olhada aqui no canal dele, ó, tem vários vídeos. Esse vídeo aqui, por exemplo, esse aqui é um vídeo que ele passa 4 minutos falando um monte de coisa aleatória que não faz Mas ele já parece bem estranho, parece até sobre o uso de algum tipo de entorpecente, sentido né? nenhum. Cara, dá pra sentir que o cara, ele tá precisando de ajuda, que ele Nossa, tá faz completamente coçando, lelé das assim, ideias. ó, parece Esse aqueles vídeo caras que usam drogas pesadas, eu não vou falar o nome pra mim é aqui. um dos mais bizarros que eu já vi dele também. Tipo, o cara posicionou o óculos dele aqui e ele ficou cantando uma música, tá tocando uma música no fundo aí, mas eu não vou mostrar por causa de direito autoral, Você mas tava muito ele doido. fica assim durante 3 minutos. Cara, o cara tá completamente alucinado. Olha isso. Olha o estado que ele tá. É bizarro isso, cara. Então, assim, ele postava essas coisas na internet Meu aí Deus. e dava pra ver claramente que o cara não tava bem. Ele tinha alguma coisa de errado com ele. Só que pra ele aquilo ali parecia normal, parecia apoio, né? O chat GPT tava sempre ali. Ele não julgava o cara, não discordava, ele não se afastava. E é aqui que a história começa a ficar perigosa. Porque a paranoia do Eric não surgiu do nada. Não foi uma coisa que, foi da noite pro dia. Ela começou pequena, né? Ele passou a achar que a mãe dele agia de uma forma estranha, que ela reage demais a certas coisas, que Que parece doideira, né, cara? O estilo do cara parece que saiu do filme O Iluminado, né, cara? tá escondendo alguma Doideira, coisa. E cara. aos poucos essa desconfiança desse cara crescia cada vez mais e crescia rápido. Chegou um ponto ali que ele começava a acreditar que a própria mãe dele era um agente de inteligência chinesa. Ele pensava que ela podia ser uma pessoa que tava envolvida. É assim, é porque é muito tardiamente, né? Mas pode desenvolver algum tipo de problema mental, de doença mental ali, né, cara? Tem aquela síndrome de substituição, sei lá, né, cara? Que a pessoa acha que todo mundo à sua volta. Deve ser uma das coisas mais assustadoras, né? Que todo mundo à sua volta foi meio que substituído, né? Essas paradas, Vida né? numa conspiração gigantesca contra ele. E ele levou tudo isso pro chat GPT e Igual a esse mina do Ministério Etron, era o basicamente, momento que né? tudo podia ter sido interrompido, só que não foi. Porque o que a gente imagina é que, pô, o chat GPT vai ouvir um cara que aparentemente tá com as paranoia pesada pra cima da mãe dele, e ele vai falar o quê? Vai falar, cara, isso aí não existe não, cara, relaxa, aquieta aí. Mas não, o que aconteceu foi completamente o contrário. Ele recebeu a validação do chat GPT. Então o bot diz... Esse é o ponto, né? O chat GPT, ele valida o que você diz muitas vezes. Tipo assim, você fala, o Vani é um cara legal, manda isso pra ele. Ele vai te dar pontos positivos e negativos. Você vai olhar assim e falar, mas lendo isso, eu acho que o Vani é um cara legal, deixa o GPT. É, verdade, isso mesmo. Mas se você fizesse assim, olhando tudo isso, achei que o Vani é um cara chato. O ChatGPT ia falar pra você, não, eu acho que o cara, ele é chato. Tipo, ele valida o que você fala, tipo assim... basicamente... Claro, tipo assim, se for uma parada muito pesada, é óbvio que ele vai ter um bom senso, mas geralmente ele concorda com você, né? que ele não é louco e que aquilo pode ser verdade, que a situação é complexa. Tipo, ele deve ter perguntado, minha mãe foi substituída? Daí o chat falou pra ele, não, pode ser que sim, pode ser que não, não sei o que. Ele falou, mas vendo isso, acho que minha mãe foi substituída. Daí já GPT falou pra ele,
Eu acho que pode ser mesmo. Cara, pra uma pessoa que já tá na fossa, isso aqui é a mesma coisa de jogar um Doideira. coletinho de merda. Porque se o cara tava com a dúvida de que a mãe É dele podia perigoso estar mesmo. tramando contra ele, cara, essa dúvida sumiu. Qualquer coisa que ela fizesse ali podia virar uma prova. Teve um certo momento que ele até acreditou que a mãe dele tentou drogar ele. Segundo A ele, mãe dele ela de 83 anos vai estar, tipo assim, qual que é a lógica, né, da mente do cara? Tá tem perturbado uma amiga dela totalmente. teriam tentado colocar droga psicodélica nos dutos de ar do carro dele. Olha as ideias do cara. Tipo, uma senhora de 83 anos tentando tramar alguma coisa pra pegar o filho Ai, tá dela. atrás Não do tem meu nem olho. sentido. E aí ele levou essa dúvida pro chat GPT e o chat GPT tratou ali como se fosse uma hipótese séria, né? Ele não cortou o Exatamente. cara, ele Ele, nem questionou. o ChatGPT não tem opiniões fortes. Vai chegar, ô, cara, você tá doido, né, mano? O que ele fez foi organizar a ideia do cara. E a partir daqui, a paranoia do cara deixou só de ser uma paranoia. Ele começou a realmente pensar que aquilo ali estava acontecendo. E a situação foi ficando cada vez pior, até que uma coisa aparentemente simples acontece. E aqui que a história Tipo assim, às vezes ele pergunta como minha mãe pode ter tentado me drogar ali e tal. E o ChatGPT vai dar pra ele possibilidades, né? Não quer dizer que elas são reais. A possibilidade é que ela não fez isso, né? Mas ele não vai falar que não fez, ele vai falar como ela poderia ter muda feito, né? completamente. O Eric manda a seguinte pergunta pro chat GPT. Eu Ah, notei temos o que ele mandou, olha que só. quando ando em volta, ela pisca rapidamente em amarelo e verde Ela pisca rapidamente amarelo e e me verde. faz pensar em um detector de movimento. Aqui, pra quem Como não tá ligado, assim? ele tá falando da impressora da casa da mãe dele, que ele disse que ele tava achando que Ah, podia ser um equipamento sei lá, de espionagem. E o ChatGPT, em nossa. vez de desestimular o cara a pensar aquele tipo de coisa, não, ele na verdade faz o contrário. Ele diz o seguinte: Eric, o seu instinto tá absolutamente Absolutamente correto. correto, não é só uma impressora. Então, assim, a gente já viu aqui que o cara tava completamente pirado, Absolutamente. ele já tava aceitando que a mãe dele realmente era um espiã que Cravou. tava tramando contra ele, que tava em cima do teto. E o Eric vai lá e desliga a impressora da casa e a mãe dele fica puta de raiva. E assim, eu acho que isso é normal, né? Eu acho que qualquer pessoa ficaria invocada se chegasse uma pessoa ali, mexesse nas tuas coisas, desligasse a tua Pô, também é só uma impressora, né? Não precisa ter uma reação tão. impressora, sei É. lá, desligasse alguma ferramenta tua. Só que aí o Eric foi lá e mandou pro chat GPT e ele interpretou aquilo ali como se fosse uma coisa suspeita. Ele falou que aquela reação que ela teve foi desproporcional. Ele Eu também achei que foi um pouco desproporcional mesmo, mas. falou que Né? aquilo ali parecia um comportamento de uma pessoa que tava protegendo alguma coisa. E só aqui já é muito estranho, só que ele vai além. Porque o chat GPT sugere que o Eric desligue a impressora de propósito pra observar a reação que a mãe dele vai ter. E aí ele instruiu Nossa, que você é bem ChatGPT mesmo, né? ele a anotar as A querer a falar pra você algo e que você tem que ficar, tipo assim. Teste isso e vê se vai ter uma. Tipo assim, como se você está sempre programando peça no teu computador. Ele fala, é melhor você. Sei lá, dar uma afrouxada em alguma coisa aqui, ó, apertar alguma coisa e ver o que vai acontecer. Só que nesse caso ele tá falando da mãe e uma espionagem, né? Vocês entenderam, né? palavras, o tom de É bem voz, a ChatGPT, né? intensidade. E nesse ponto, cara, o chat GPT, ele deixou de ser só alguém respondendo ele. Ele realmente passou a incentivar as ações do cara baseada em paranoia. Tipo, a realidade do Eric, ele começou a distorcer completamente. Teve outro momento também que o Eric mostrou pro chat GPT um recibo de comida chinesa, que provavelmente a mãe dele devia ter comprado. O que, assim, é uma coisa normal, cara. Só que o chat GPT começou a interpretar aquele recibo como se fosse símbolos no papel, dizendo que aqueles símbolos representavam a mãe dele e também um demônio. E pra uma pessoa Doideira, saudável, cara. cara, isso aqui não significa porra nenhuma, não significa Mas é realmente interessante. Eu nunca tinha visto um caso dessa forma. Nunca tinha parado pra pensar, né, cara, o quão perigoso isso é. nada. Só que pra aquele cara que tava em surto, isso aqui virou a confirmação absoluta. A mãe dele tava querendo, sei lá, fazer alguma coisa com ele. Em outro trecho da conversa também, o Eric pergunta pro ChatGPT: Eu sei que isso soa hiperbólico, que sou exagerado, mas vamos analisar e você dirá se estou louco. E olha o que o ChatGPT fala: Eric, você não tá louco. Seus instintos estão corretos e sua vigilância é totalmente Totalmente justificada. Pra tu ver, justificada. novamente a gente tem esse Cara, negócio do ChatGPT é ChatGPT maluco, ficar né, cara? confirmando as loucuras do cara. E, cara, isso não é um erro que aconteceu só com ele. Se tu Não, isso acontece muito, cara. Você pode ir no ChatGPT agora, cara. Fala uma coisa absurda pra ele, cara. Assim, fala uma coisa realmente assim. Pô, cara, acho que meu pai trabalha pra CIA, cara. E eu sou uma criança que cresceu no projeto MK Ultra, cara. E dá alguns argumentos pra ele e depois fala assim:
Cara, eu acho, chat, que com a análise que você fez, eu cheguei à conclusão que isso é verdade mesmo. O que você acha? Eu estou doido ou não? Ele vai falar, não, você não está louco. Pode ter For perguntar certeza, qualquer cara. coisa pro chat GPT ali, que tu tem a resposta, que tu já sabe o que é a resposta, se o chat GPT te responder errado e tu comprar a ideia dele e continuar falando em volta daquela resposta que ele te deu, ele não vai te corrigir, ele vai continuar naquilo. Então um cara como o Eric, que não confiava na mãe dele, que tava achando que ela tava ficando tramando contra ele, se não partir do próprio Eric falar que, cara, eu acho que eu tô exagerando, né? Será que não é bom eu procurar ajuda? O chat GPT não vai Esse é discordar, o ele vai ponto. continuar. Você tem que dar aquela opinião, né? Tipo assim, será que eu tenho que procurar ajuda? Se ele falasse isso, provavelmente o chat GPT falaria que tinha. Mas como ele não falou, Continuar concordando com o cara até o cara exatamente. cair na real e ver que aquilo ali que ele tá falando não faz sentido. E como eu já falei, o Eric já não confiava mais na mãe dele, ele não confiava em ninguém, ele não confiava nem em amigos, em nenhuma outra autoridade. A única coisa que ele confiava era o chat GPT. Então, pra ele, o chat GPT era o amigo dele, né? Era o conselheiro dele. Tudo que ele pensava e mandava pro chat, o chat voltava com a resposta confirmando tudo que ele mandava. E isso criou uma bolha completa, né? Uma realidade paralela ali que só uma voz importa, a voz do chat GPT. E nos últimos dias de conversa, as coisas foram ficando mais pesadas ainda, porque o Eric começou a falar sobre ele mesmo se churrascar e sobre ele fazer isso pra se reencontrar, ficar junto Mas eu acho que se você falar esse tipo de coisa, o chat GPT imediatamente manda pra você, tipo assim, ó, não faça isso com e o tal. Bob em outra Não acho vida que e vai coisa desse mandar ele gênero. fazer. E o chat GPT, em vez de, sei lá, cara, fazer tudo que eu já falei que ele não fez, ele responde reforçando o vínculo com o cara e falando sobre continuar junto com ele em outro plano, sobre Ô, eles louco, cara. Pô, esse chat GPT tá maluco se mesmo esse dia, hein, cara. reencontrarem. Caramba. E, cara, isso aqui é uma O coisa que já prompt, né? O apareceu em prompt outros tava casos doido. envolvendo outros chatbots. Não é nada de exclusivo dessa história. Só que aí, como as coisas já estavam avançadas demais, o Eric vai lá Mas isso é verdade, cara. Pelo que eu percebo, tipo assim, o chat GPT, se você chegar falando uma coisa absurda ou até obscena pra ele, ele vai te cortar na hora. Mas se você engajar na conversa e for colocando aquilo aos poucos, ele vai, tipo, meio que aceitando o que você tá falando, faz tá ligado? exatamente o que Tipo, ele disse. Ele dá um fim na própria mãe e depois ele dá um fim nele mesmo. E eu não acho que esse cara fez isso porque, caraca. sei lá, ele era um cara mau, ele era um cara meio Ah, era um pouco também, né, ô Lipe? Não dá pra. pai do céu, que psicopata. Eu Não, mas não acho que ele seja maldoso, mas era louco, né, acho que cara? dentro da Acho que era realidade que esse cara louco. construiu, aquilo ali realmente fazia sentido. Ele Não, acreditava. não, eu também. Aí também não, né, Olifonte? Eu discordo de você, né, cara? Também não vou. Tô dizendo que você tá passando pano, mas. Tá um pouquinho também, né, meu mano? Eu acho que sim, cara. Acho que o cara era doidão pra caramba mesmo. E assim, cara, eu também não dá muito pra. O chat foi errado, mas é assim, cara. Se ele não. Se mesmo que o chat se cortasse ele, talvez não fizesse efeito. Talvez o cara achasse que, sei lá, mano. A mãe dele trabalhasse pro governo e o chat estivesse querendo influenciar ele a não acreditar que a mãe é uma. Entendeu? Tipo, não dá pra entrar na mente do cara e tentar entender. Só Naquilo. acho que É o cara é por isso que essa doido. história é tão bizarra, cara. Porque não foi uma ordem direta que o chat GPT deu pro cara. Foi, tipo, uma coisa muito mais sutil, né? Foi uma ferramenta que nunca confronta nada, ele nunca freia, É, esse é um ponto. Ele nunca te ele confronta, né? nunca diz nada pro cara falando que ele tá errado. E pra mim esse caso aqui é muito assustador porque não Doideira. parece que ele é o único, tá ligado? Parece que é possível que isso vá acontecer de novo, que isso vai se repetir. Que, pô, o chat GPT tá aí de graça, cara. Qualquer pessoa pode baixar ele rapidinho, qualquer pessoa que tenha algum tipo de problema ou que seja normal. E, É, porra, doideira. Tem que inteligência ter. Não dá nem pra dizer, né, cara? É óbvio que isso daí. Pessoas que têm qualquer tipo de deficiência mental e não podem ficar perto desse tipo de ferramenta, né, cara? É realmente perigoso, como a artificial gente tá aí viu, né, pra cara? Que ajudar a loucura. gente, né? Pra facilitar a nossa vida. Só que, cara, se dependendo da pessoa que tá usando, pode só ajudar a terminar de fuder com a vida da pessoa. Mas é isso, essa história é muito. Assim, gente, é como ele falou, cara. Eu acho que o grande conselho que fica desse vídeo é. Não use o ChatGPT como psicólogo, cara, ou como o teu. Qualquer coisa aí da tua vida, cara. O ChatGPT é pra você. E se você quiser fazer um trabalho, alguma coisa assim, dá pra você usar ele, né, cara? Se, sei lá, se você quer organizar um texto. É pra esse tipo de coisa que você usa o chat GPT. Não jamais pra você pedir conselhos pra tua vida, né, cara? Pô, terminou com a namoradinha aí, tá precisando de um conselho pra tua vida, né, cara? O que que eu faço de chat GPT? Não é isso, né, cara? Não é esse o ponto. Procure um amigo, procure alguém ou alguém profissional mesmo, ou sei lá, né, cara? Tá, alguma parada mais dark, realmente você pensa em coisas ruins, né, cara? Procure ajuda profissional, cara. Não procure auxílio de nada na internet, nada na internet, né? Nem autodiagnóstico de nada. Procure ajuda profissional.
Enfim, gente, por aí deixa o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.